muita saúva e pouca saúde, os bares do Brasil são. Obrigada, homens da minha vida. 6 hours is riding the subway between bloody medicines. Suppose if I had to choose between the true version and an elaborate one involving a fish. Eu não quero ser seu amigo. Screaming Jay Hawkins and he's a wild man. Eu sou fônio, mas eu era um peixe. Jen's dead, baby. Jen's dead. Silly Caucasian girl likes to play with samurai swords. Ok, corta. Hoje de noite, a gente vai ficar em casa vendo vídeo. Pra variar. Ele alugou uns filmes napolitano que quer me mostrar. Quais? Roma, Cidade Aberta e La Strada. La Strada. Na mesma noite? Uhum. Bom dia, cinéfilos! Estamos aqui no mais novo episódio do podcast Ponto Cego. Eu sou o Thiago, seu apresentador, e junto comigo está... Oi, pessoal, eu sou o Jonathan. E também... Oi, pessoal, eu sou o Wilmerson. O Jonathan, você já esteve aqui em vários episódios, mas esse pode ser o primeiro episódio que alguém escuta. Você gostaria de se apresentar de novo pra gente? Claro. Bom, meu nome é Jonathan, eu estudo cinema por conta, faço alguns cursos pra internet e tô sempre por aqui pelo podcast comentando sobre os filmes e é um prazer estar aqui novamente. Emerson, você também já esteve aqui quando a gente gravou o episódio sobre o Seijun Suzuki, né? No nosso episódio sobre o Jejanque, no nosso episódio sobre a Lina Wertmüller e no nosso episódio sobre a Júlia do Cornu. Mas, como eu disse, esse pode ser o primeiro episódio que alguém escuta. Você poderia se apresentar de novo pra gente? Claro, eu me chamo Wilmerson da Silva, sou de Fortaleza, Ceará, tenho 32 anos. Há uns 7 anos atrás eu me apaixonei por cinema e comecei a estudar, comecei a pesquisar, e hoje é uma das minhas grandes paixões. Estou sempre pesquisando novos filmes, estudando, conhecendo mais movimentos, e hoje em dia também sou colecionador de mídia física e um grande defensor do cinema brasileiro. Jonathan, você viu algum filme bacana essa semana que você gostaria de indicar para os nossos ouvintes? Bom, essa semana eu vi até que coisas bem legais, assim. Acho que 2 filmes me chamaram muita atenção. Um foi o Crimes e Pecados, do Woody Allen, e o outro foi o Também Somos Felizes, do Ozu, né? Principalmente do Ozu, ele faz parte daquela trilogia, né, da Noriko, e esse é o segundo filme da trilogia, né? Uma trilogia não oficial, assim, né? Os filmes não são sequência, né? Isso que eu quero dizer. Esse filme vai falar sobre a Noriko, ela tem ali por volta dos 28 anos, e ela é solteira e a família dela meio que quer arranjar um marido para ela, os amigos dela também e tudo mais, porque teoricamente ela já tá na idade de casar, né? Mas a Noriko, ela tem outros planos, ela tem a própria independência financeira dela, ela tem os próprios objetivos dela, né? E é um filme do pós-guerra japonês, né? Que o Ozu fez. Ele vai tratar bastante dessa questão da mulher na sociedade japonesa, enfim, sobre a independência, né? É um filme bem bonito, assim. Eu gosto muito como o Ozu filma. Ele tem até mesmo os ambientes vazios, assim, né? Tipo, sei lá, a cena de um cômodo vazio da casa, sabe? Tipo, parece que tem muita vida ali, sabe? Tipo, até mesmo em ambientes onde não tem pessoas atuando, existe muita vida, existe muita história, né? Acho que isso é muito da forma como o Ozu filma, né? Então, eu adorei esse filme, ele me impactou de uma maneira bem, bem forte, assim. E, enfim, eu gostei bastante. Também Fomos Felizes? Isso, é Early Summer, né? Eu não sei, meu japonês não é lá um dos melhores, mas em inglês é Early Summer, em português é Também Fomos Felizes. Se não me engano tem um filme, né? Também Somos Felizes, se não me engano, que é do Minelli. Mas não, esse é o Também Fomos Felizes. Enfim, é o segundo filme da trilogia da Noriko. Eu vi, no começo do ano, um filme também dessa trilogia que é o Pai e Filha. Esse é o primeiro, eu gosto desse também. Eu gostei desse, vou ver se assisto o outro também. E você, Wilmerson, você viu alguma coisa legal essa semana? Eu tava maratonando os filmes da novela vague tcheca, e para não passar o episódio todo só citando filme tcheco, eu vou citar um filme que eu vi semana passada, chamado Jogo Mortal, ou Trama Diabólica. Ele tem essa confusão com os títulos no Brasil, e ele tem esses 2 títulos genéricos, em vez de ter só um. Tem 2 e os 2 são genéricos. Jogo Mortal ou Trama Diabólica. Que é um filme com o Michael Caine e o Laurence Olivier. É um filme de 72. Ele tem um remake dos anos 2000, com o Jude Law e o Michael Caine, mas
Eu só vi o original e eu acho que o original deve ser muito melhor que o remake. O personagem do Laurence Olivier, que é um ator que eu gosto muito, um ator sensacional, ele interpreta esse autor, escritor de livros de suspense, super famoso, muito rico. E o Michael Caine tá namorando a esposa dele. E aí ele convida o Michael Caine para uma conversa na mansão dele para tratar sobre os planos de vida que o Michael Caine tem com a esposa dele, sabe? E aí eles começam ali, e assim, né? Tem uma aparente cordialidade cordialidade britânica, né? Só que as coisas você começa a perceber que ali tem algo acontecendo, né? Eu não vou falar muito mais para não dar spoiler, mas é um filme incrível, assim, e ele usa muito da metalinguagem dos filmes de detetive, justamente para fazer essa análise sobre a elite britânica e também a masculinidade daqueles homens, sabe? Daquela sociedade. Eu acho incrível, as atuações são espetaculares, é a melhor atuação que eu vi do Michael Caine. A atuação do Laurence Olivier também é brilhante. Enfim, achei um ótimo filme, recomendo muito. Legal. Indo na contramão do Emerson, eu vou indicar um filme da Novela Vague Tcheca, porque é só isso que eu fiz nessas 2 últimas semanas. O filme que eu vi e gostaria de recomendar, na verdade, é um filme que eu revi, que é um filme que eu gosto muito. Eu vou aproveitar essa oportunidade para falar dele, que é o Lemonade Joe, do Odrych Lipski, né, que é um faroeste da Tchecoslováquia, que é a história de um cara, que é o Lemonade Joe, que é um pistoleiro abstêmio. Ele é contra o álcool porque o álcool atrapalha, as pessoas não conseguem atirar direito se elas são bêbadas. Então, se você abandonar o álcool, passar a beber só refrigerante ou limonada, você consegue ser muito mais letal. É um filme que eu vi, é muito legal, assim, ele tem vários clichês do western, né, e ele brinca muito com essa questão dos Estados Unidos, tanto que o nome da limonada, que ele é o garoto propaganda, é o Cola Louca, né, então qualquer semelhança com Coca-Cola não é coincidência. Você viu esse filme, não viu, Emerson? Eu vi e eu achei divertidíssimo, cara. Gostei muito. Muito, 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 muito legal. A única coisa que faltou nesse filme foi alguém se chacoalhando no candelabro, né? Mas candelabro não, é lustre. Pequenas margaridas acaba tendo. Isso, é. Não, cara, achei o filme... Eu achei muito legal. Eu acho que até... É do mesmo diretor do Happy End. Do Happy End, né? Que a gente vai conversar hoje. E eu acho que talvez eu tenha até gostado até mais dele do que do Happy End, tu acredita? É. Porque eu gostei muito assim mesmo. Porque tem essa questão meio de moral, né, no filme. Uhum. Que o cara é todo limpinho, todo quer ser superior, né, na questão da bebida. Eu não bebo e tal. E os outros são sujos, bebem. Só que é tudo fachada, né, no final das contas. O que importa mesmo, pra ele, o que importa mesmo é ele vender a bebida, né, porque ele é garoto propaganda da bebida, né. Uhum. Isso é um aspecto muito legal no filme, eu acho muito massa. No episódio de hoje a gente vai falar sobre Novela Vague Tchecoslovaca. Eu vi um videozinho, né, no canal do Critério no YouTube, que eles comentam sobre esse movimento e aí eles advogam muito para que a gente não chame só de Novela Vague Tcheca, porque assim, na época você tinha Tchecoslováquia e assim, a equipe da produção e os atores eram tchecoslovacos, assim, tipo, não era... Você tinha gente da República Tcheca, mas tinha gente da Eslováquia também, né? E aí eles até comentam, né? A mesma coisa que a gente pegar um filme da Iugoslávia e falar que é um filme sérvio, né? Então, eles advogam para que a gente chame de Novela Vague da Tchecoslováquia. Começar dizendo que eu adoro novo cinema. Eu acho que esse período da história do cinema é meu período favorito. Tem meus movimentos favoritos, né? Você tem na Tchecoslováquia, você tem essa Novela Vague. No Japão, você vai ter uma outra Novela Vague também. Né? Na França. Aqui a gente teve 2 movimentos de novo cinema, né? A gente teve o cinema novo e o cinema marginal. E eu adoro, assim. Isso é um momento que meio que revolucionou o cinema. O que vocês acham desses novos cinemas?
Não, eu gosto bastante, sim, porque acho que o cinema, tipo, até a década de 60 ali, né? Tipo, ele ainda era muito americanizado, assim, né? Tipo, até hoje é, né? Mas, tipo, sei lá, tipo, tu tinha um neorrealismo italiano ali, né? Que também é um movimento moderno, né? Mas, sei lá, acho que esses novos cinemas, eles meio que deram uma nova cara, assim, porque eles começaram a falar de temas muito mais sociais, que mostravam, né, de certa forma, não a realidade do país, mas eles não filmavam com um certo romantismo, sabe? Tipo, mas que talvez meu período favorito do cinema seja o cinema de vanguarda americano, ainda assim eu gosto bastante como essas novas ondas, né? É, eles eram provocativos, né? Isso muito por conta da questão da contracultura dos anos 60, Guerra do Vietnã e tudo mais. Acho que tudo aquilo aconteceu num espaço do tempo assim, bastante único, né? Sim, que favoreceu bastante esses novos movimentos, tanto no cinema quanto em outras artes, né? Então eu gosto bastante, assim, acho que tem um certo tom de rebeldia, assim, que é bem legal. Eu acho que não é exagero dizer que a Nouvelle Vague francesa é o movimento cinematográfico mais influente da história, né? Mais importante. Porque é ali onde começa todas essas novelas vagues, né? É onde o diretor vira o autor, de fato, né? Assume esse papel, essa figura central dos filmes e isso se espalha pelo mundo, né? Então, você tem todos esses filmes. Eu acho que é uma coisa que o Jonathan falou dessa questão da rebeldia, que é quase que uma coisa meio geracional, né? Pessoas novas chegando ali e fazendo seus filmes e respondendo a quem estava antes, né? Geralmente acontece isso. Aqui no Brasil, por exemplo, o pessoal do cinema novo queria, em resposta às chanchadas, queriam fazer filmes realmente mostrando a realidade do Brasil, né? Mostrando pessoas reais, mostrando mazelas sociais, em resposta aos filmes que muitas vezes eram completamente alienados a isso, né? Não abordavam esse aspecto do Brasil, né? E aconteceu também na própria Tchecoslováquia, aconteceu um pouco disso, né? E também, assim, muitos dos meus filmes favoritos eu acho que acabam entrando um pouco nessa época. No Japão, você falou, eu acho que minha novela vague favorita seja do Japão, que realmente muita coisa incrível saiu de lá nessa época. E a Tchecoslováquia também é uma das minhas favoritas, eu acho incrível. Eu acho que mudou tudo. Existe o cinema antes e o cinema depois, né? Mudou tudo, nada ficou igual. E a gente não falou mais a própria nova Hollywood, né? A nova Hollywood, que a gente, no final dos anos, ali no meio dos anos 60, início dos anos 60, a Hollywood estava meio perdida, né? Tava meio sem saber o que fazer, assim, para onde ir. E a Nouvelle Vague deu direcionamento, né? Deu direção. Incrível. A Nouvelle Vague tcheca, pelo que eu estudei, ela meio que vai buscar se opor ao realismo socialista soviético, né? E o realismo socialista que tinha também lá na Tchecoslováquia. Dá para ver, né? E aí eles vão buscar as origens lá do movimento surrealista que tinha lá nos anos 20, com um movimento chamado... Era um movimento, né, que, assim como em vários lugares do mundo, você vai ter lá nos anos 20 um movimento surrealista, né? Os anos 20, a gente falou dos anos 60, mas os anos 20 também foram anos interessantíssimos para as artes, assim. Eu acho que em termos de literatura, eu acho que a literatura dos anos 20 é a minha favorita, assim. Em 1946 foi fundado a FAMU, que é a Escola de Filmes da Academia de Artes Performáticas de Praga. E nessa academia, lá nos anos 60, vários estudantes de cinema, né, acabaram se conhecendo e acabaram meio que formando meio que uma comunidade, né? Então você tem a Vera Gitilová,
Věra Chytilová. Ou isso. O Iri Menzel também. Jiří Mencel. O Ewald Schrom. Ewald Schorm. O Jan Nemec. Jan Němec. E eles acabaram fazendo filme junto, né? E não só esse pessoal começou a trabalhar junto, como também, por exemplo, roteirista, figurinista Esther Krumbachová. Ester Krumbachová. Ela vai fazer o roteiro, vai trabalhar no roteiro do Valéry, por exemplo, vai trabalhar como figurinista no Pequenas Margaridas, na Feste os Convidados, né? Então, o próprio Jaroslav Kuchera, não, vai ser o diretor de fotografia do Pequenas Margaridas, mas ele também é o diretor de fotografia do Um Dia um Gato, do Diamantes da Noite, do Morgiana, né, de vários outros filmes, né, da República Tcheca. E eu acho que o filme que encapsula, né, essa fraternidade desse pessoal é justamente o Pérola das Profundezas. É uma antologia, né, dirigida por 5 diretores, né, são esses 4, né, o Jan Nemec, o Ewald Schrom, Jiří Menzel, a Věra Chytilová e Jaromil Iris, que já era mais experiente, tanto que ele já tinha entrado para disputar Cannes lá em 63, né? Ele já era mais antigo do que o pessoal, esse pessoal que eu falei. Uma outra coisa que eu achei interessante, que todos os comentadores estadunidenses que comentaram sobre a Novela Vague tcheca, eles falam muito de censura, de como o regime censurava, e aí eles acabam não falando o estúdio que fez esses filmes da Novela Vague tcheca era um estúdio estatal, né? E também eles não falam que 10 anos antes você tinha a RUAC nos Estados Unidos, né, que é o Comitê de Atividades Anti-Americanas da Câmara dos Deputados. E 30 anos antes você teve a promulgação do Código Reis lá nos Estados Unidos. Né? Então a censura é só os comunistas malvados, né? Nos Estados Unidos, terra da liberdade, você já tinha um Código Reis, limitou bastante as coisas. Você vê os filmes que eram feitos antes do Código Reis para os filmes que foram feitos depois, você vai ficar impressionado com a diferença das coisas que você tinha. E depois, nos anos 50, você tem a lista negra, o macartismo perseguindo roteiristas, diretores, essas coisas assim. Eu acho... É a censura do bem, né? Pois é, né? Salta muitos olhos isso, né? E é isso, mas assim, eu não conheço o que aconteceu lá em Praga, né, em 68. Assim, sei o que todo mundo sabe, né? Que teve uma liberação, uma liberalização da sociedade, né, justamente vinda logo depois da morte do Stalin. Você já vai ter o próprio presidente da Tchecoslováquia vai dizer que ele está querendo criar um socialismo com cara humano, mas, né, você teve a intervenção logo em seguida dos soviéticos. É só isso que eu sei dessa história. Voltando àquilo que eu estava falando da questão do surrealismo, eu lembro que assim, o primeiro diretor que eu fui conhecer da Tchecoslováquia foi o Švankmajer, né? O Jan Švankmajer. Jan Švankmajer. Eu também. Que é assumidamente surrealista, né? E ele vai dizer que surrealismo é tudo menos arte. É visões de mundo, filosofia, ideologia, psicologia e até magia, né? E aí, num livro que eu comecei a ler, mas acabei não lendo ele todo, escrito pelo Jonathan L. Owen, ele vai dizer que Švankmajer tem razão em corrigir esse redutivismo popular e, de fato, há pouca uniformidade artística entre as várias manifestações da literatura e da arte. O surrealismo plástico, mesmo considerado como um capítulo único, há muito encerrado na história da arte.
Sem dúvida, faz mais sentido falar de uma política partilhada do surrealismo baseada numa hostilidade inabalável a um status quo, essencialmente sempre igual, do que uma estética partilhada. E eu acho que a gente vê isso nesse movimento no Velho Vague da Tchecoslováquia, que é realmente uma hostilidade muito grande ao status quo, né? Não só a sociedade da Tchecoslováquia, mas como também o próprio cânone, as próprias regras de como fazer filmes, né? Esses filmes são muito experimentais. Gostaria de saber de vocês, o que vocês acham da novela Vague Tcheca? Bom, esse foi o meu primeiro contato assim, com a novela Vague Tcheca. Eu já conhecia, né, o movimento, justamente por conta dessas novas ondas que surgiram pelo mundo nesse momento, né? Mas a novela Vague Tcheca era uma das poucas assim que eu não tinha entrado em contato ainda. E, na verdade, o cinema tcheco, assim, em geral, assim, tanto da República Tcheca quanto da Eslováquia, é um cinema que eu não sou muito conhecedor, assim, eu não vi muita coisa. Tanto que, assim como o Thiago, o meu primeiro contato com o cinema tcheco foi com Jan Švankmajer. Eu lembro que lá por, acho que 2017, 16 por aí, eu lembro que eu vi um filme, um curta, né, desse diretor, chamado Food. Eu lembro que eu fiquei completamente maluco. Eu lembro que eu fiquei completamente maluco, assim, porque era diferente de tudo que eu tinha visto até então, e daí eu fui atrás de outras coisas dele. Na época eu encontrei bastante coisa dele no YouTube, assim, então eu acabei vendo bastante coisa, assim, né. Mas fora ele eu não vi muita coisa da República Tcheca, né. Tanto é que até acho que foi, não lembro agora se foi ano passado ou se foi esse ano agora, no começo, que eu lembro que eu assinei a Filmica, né? Por conta da novela Vague Tcheca, né? Que é a Filmica tem um catálogo, tem alguns filmes no catálogo, mas eu acabei não vendo os filmes da novela Vague Tcheca por ver outras coisas, né? Então, mas principalmente o Pequenas Margaridas, era um filme que eu queria ver há muito tempo já, né? Porque, enfim, é um filme bastante comentado e, enfim, foi muito legal, assim, conhecer, né, porque é sempre bom, né, ver coisas que a gente ainda não viu, e eu fiquei bastante feliz, assim, né, com um novo movimento e, enfim, eu gostei bastante desse meu primeiro contato, assim. Ô, Jonathan, assista o Alice do Svankmajer, assim, é muito legal, assim, é o meu filme favorito dele, assim, é um dos meus filmes favoritos da vida, assim. Ele também tem essa pegada surrealista, assim, do diretor? Uhum. E mistura, assim, tipo, stop motion com live action, assim, tipo, é a Alice, a garotinha, e aí as coisas com quem ela interage são bonecos e aí é stop motion. Só que aí, lembra que no Alice ela toma um troço que aí ela diminui, né? E aí ela vira uma boneca. Ah, que legal. É muito legal, assim, eu recomendo muito esse filme. Ele é um diretor que ele conseguiu, ele é antes da novela Vague, né? Ele trabalhou durante, mas eu acho que talvez em paralelo, né? E depois, né? Ele trabalhou com uma filmografia bem extensa, né? Muita coisa. Falando sobre minha relação com a novela Vague tcheca, eu comecei já com Daisies. Foi o meu primeiro filme tchecoslovaco que eu assisti, o Pequenas Margaridas, da Vera Krylová. E me encantei, fiquei assim, na época, acho que 2017, 2018, eu acho que quando eu assisti, e eu fiquei encantado com a quantidade de experimentalismo. E isso foi uma das coisas que mais me deu vontade de me aprofundar nesse movimento. E os toques de surrealismo, que eu gosto bastante de surrealismo. E aí depois eu assisti Trens Estreitamente Vigiados, que é um filme que eu gosto muito, e que já é totalmente diferente, né? Ele não tem tanto experimentalismo, nem essa questão do surreal, mas ele tem um humor que é muito característico dessa época, desses filmes, né? Da novela Vague tcheca. Depois eu fui vendo outros, e agora quando a gente decidiu discutir, e aí eu aproveitei para maratonar mais alguns. Então foi muito legal poder entender melhor, né? Ter uma visão mais ampla do que é o movimento e das características comuns, né? Como essa questão do surrealismo e da comédia, do humor. É um humor muito mórbido, né? No filme que a gente vai falar hoje aqui tem esse humor bem diferente, né? Um humor meio macabro, assim. Principalmente no Happy Hand. E esse experimentalismo, né? Que em todo filme, quase todo filme da novela Vague tcheca,
eles estão tentando alguma coisa diferente, né? Até o primeiro longa da Vera, ela faz não é tão maluco como o Daisies, mas tem a questão de ser duas histórias sendo contadas simultaneamente, né? E uma ser no estilo mais cinema verité, né? Mais quase um documentário, e a outra ser realmente uma ficção, né? E elas não estão não são histórias não diretamente conectadas, mas tematicamente conectadas, né? E eu acho que na época aquilo era algo muito novo, né? É o primeiro longa dela, e ela já estreia com esse nível de experimentalismo, com esse nível de abordagem. Como os filmes usam atores não profissionais também é algo que eu fico assim, super surpreso, porque são atuações incríveis, geralmente, e pessoas que nunca atuaram, assim, eu acho realmente, fico impressionado sempre com isso. E o absurdismo, né, dos filmes, assim, tem muitas coisas super diálogos absurdos, cenas absurdas, plots absurdos, né, eu acho isso tá muito legal. Enfim, é um cinema que eu acho super vigorante, eu acho, uma Velha Vague Tcheca. Agora que eu fiz essa maratona, a minha impressão é que é muito revigorante, né? São filmes que dão realmente um ar a mais pra gente que gosta de cinema. É incrível, é incrível. Aí vocês falaram de como surgiu, como é que vocês conheceram os filmes da Tchecoslováquia, é aquilo que eu falei, né? O Svankmajer foi o primeiro diretor que eu vi. E tem um podcast que eu já falei dele, acho que esse mês ainda, né? Que é o Projection Booth, que eles têm uma tradição, assim, todo setembro eles fazem o Czechtember, né? Que eles discutem filmes tchecos ao longo do mês de setembro. E aí eu fui ver, peguei várias recomendações de filmes, né? O Cremador. Eu gosto muito desse. Cremador é bom, é muito bom. Né? O Valéry, o Caso para um Carrasco Novato, Trens Estreitamente Vigiados, e o Quinto Cavaleiro é o Medo, entre outros. Né? Mas, por acaso, esses dois filmes que a gente vai falar não foi o Projection Booth que me apresentou a eles. Né? O Happy End, quem me apresentou foi meu pai. Né? Ele viu que eu tinha amado o Alice. E aí ele falou assim, não, vê esse filme que é muito, muito legal. E eu indiquei, né, aqui pro programa. Eu já tinha indicado esse filme para ser discutido no Volta ao Mundo em 80 Filmes, né, que é o podcast do João Cardoso. E o Pequenas Margaridas foi em 2020, eu acho, que eu um dia botei todo feliz, assim, tipo, a lista dos diretores mais tinha visto o filme, e o Gursius Gevner, ele falou assim, por que não fez filme da Vera Titilová pra ter mais mulher aí? Porque, assim, se você olhar na minha lista aqui, a única diretora presente na lista de filmes é a Agnès Varda, mas mesmo a Vera não dirigiu muitos filmes, né? Ela ficou muito prejudicada, né? Eu acho, assim, depois de Primavera de Braga, quando acaba o movimento, ela fica proibida de dirigir, né? Ela passa alguns anos ali, eu acho que 8 anos sem poder dirigir. De qualquer forma, depois que o Gursius me falou para ver os filmes da Vera, a Thaís me indicou o Pequenas Margaridas e o Fruto do Paraíso. Vocês têm mais alguma coisa? Uma coisa que eu amo nesse movimento é que a maioria dos filmes são muito curtos, né? 1h10, 1h20, 1h30 já é muito, assim, já é fora da curva, assim, pro movimento. E é super legal porque você pode assistir no seu dia, um dia normal, você não precisa reservar 3 horas do seu dia para assistir um filme. Dá para você assistir um filme e ainda continuar com suas obrigações do dia a dia, né? É muito legal isso. Então, a gente pode ir pros filmes? Sim, podemos.
Então, agora que já falamos do tema, vamos recapitular as regras do programa. Todo programa, eu e minha co-apresentadora ou meu co-apresentador escolhemos um tema. Hoje foram filmes da novela vague tchecoslovaca. Então, eu escolhi um filme dentro desse tema, ao qual o Jonathan ainda não havia assistido, e um ao qual o Wilmerson ainda não assistiu, ou seja, 2 filmes que estavam lá nos seus pontos cegos. Nós vimos os filmes e agora conversaremos sobre eles. Aproveito para dizer que haverá spoilers dos filmes, então, se você não quer saber o final, ou melhor dizendo, tem um determinado filme que é o começo desses filmes, nós recomendamos que você pause o podcast, vá assistir aos filmes e volte para nos ouvir. Nós estaremos aqui esperando. Tiago, qual foi o filme que você escolheu para mim? Pequenas Margaridas, de 1966. O filme foi dirigido pela Věra Chytilová, com roteiro da própria Věra Chytilová e Ester Krumbachová, baseado na história de Věra Chytilová e Pavel Juráček, com consultoria criativa de Ester Krumbachová e Jaroslav Kučera, com dramaturgia de Zdeněk Bláha, e Václav Nývlt, fizeram parte do time criativo Bohumil Šmída, e Ladislav Fikar, fizeram um filme. Ivana Karbanová, Jitka Cerhová, E Marie Česková. como o mundo está corrompido, 2 adolescentes, ambas chamadas Marie, decidem embarcar em uma série de brincadeiras destrutivas nas quais consomem e destroem o que está ao redor delas. Um clássico vibrante e atemporal que continua inspirando novas gerações de cinéfilos. As Pequenas Margaridas é uma maravilhosa obra-prima feminista realizada por Věra Chytilová, uma comédia absurda e provocativa, amplamente considerada uma das grandes obras do cinema de todos os tempos. E essa sinopse vem da Fílmica. Bom, algo que me chamou a atenção, assim, logo de cara no filme, é como parece que cada cena do filme, assim, cada corte que a diretora dá, parece que a gente está em uma dimensão diferente, sabe? Tipo, uma hora elas estão num campo, na outra hora, a cena seguinte, elas já estão num quarto, aí ela olha pela janela uma rua, mas que não parece fazer parte daquele universo ali. Então, acho que a diretora ela brinca muito com isso, né? Com essa questão do imaginário, né? Dessa questão de ser criativo, sabe? De experimentar com a linguagem, com o próprio cinema, né? Acho que as personagens, elas têm, enfim, ambas as personagens, né? Elas têm uma gula muito grande, né? E acho que isso conversa muito com uma espécie de gula da própria diretora no ato de ser criativa, né? Ela tem uma fome por criar, por experimentar, por fazer umas colagens, colocar cenas de, entre aspas, não faz muito sentido, mas que dentro dessa lógica do filme acaba sendo algo bastante organizado, assim. Eu senti uma parada minha, assim, de um imaginário infantil, assim, sabe? Tipo, parece que, tipo, aquela cena lá no começo do filme ali, que elas estão numa espécie de bar, sei lá, vendo um casal dançar, assim, elas fazem brincadeira, elas se comportam, assim, de uma maneira meio infantil, assim, que corrobora com essa ideia de, sabe, de uma inocência, mas que ao mesmo tempo tem um ato de rebeldia, assim, sabe, muito presente por conta do movimento, né? E eu gostei bastante, assim, acho que ambas as atrizes, elas estão fascinantes, assim, no filme, acho que elas têm uma química muito, muito gostosa de assistir, sabe? Parece que ambas são a mesma pessoa, assim, sabe? Tipo, elas têm uma sincronia muito, muito viva, assim. E principalmente a personagem que usa aquela coroa de flores, né? De tipo uma tiara, assim. Eu gostei bastante dela, assim. Acho que ela tem acho que ela carrega um filme, assim, bastante, assim. Mas ambas estão muito boas, né? E o filme ele tem um tom cômico, assim, também meio sarcástico, né? Foi como o Wilmerson comentou um pouco mais cedo, né? Tem um humor meio sombrio, assim, uma parada meio assim. Enfim, eu gostei bastante, assim, acho que a cena também do jantar, né? Aquela cena final do banquete, assim, acho que ela é bem simbólica, assim. Eu gostei bastante, é um filme que me divertiu bastante, eu gostei muito. E é isso, é um filme que eu vou rever várias vezes, com certeza. Wilmerson, o que você achou do filme? Eu já tinha visto, né, e eu aproveitei
depois de tanto tempo assim, fazia mais de 5 anos que eu não tinha que eu vi a primeira vez, então foi legal rever. E eu concordo com muita coisa que o Jonathan falou. Eu acho que essa cena que... É porque no início do filme elas estão conversando, e aí elas falam que o mundo... Acho que elas falam que o mundo tá todo destruído, eu acho, algo assim. E aí que elas falam que... Eu não vou lembrar o diálogo exato, mas elas meio que entram em um acordo de avacalhar tudo, né? Basicamente isso, né? Lembra até do Bandido da Luz Vermelha. E, inclusive é um filme também muito anárquico, né? E aí elas saem destruindo tudo, né? Enganando os homens, roubam. E elas vão... E isso vai... É algo gradativo, inclusive, né? Elas vão cada vez mais... Elas vão ficando com entre aspas... Esses delitos delas, né? Elas começam apenas enganando os homens, aí depois elas começam a roubar, e aí vai até chegar o final ali, onde elas invadem aquele banquete, que provavelmente eu tenho suspeita que ele parece ser uma reunião que vai acontecer ali política, né, talvez do Partido Comunista, eu chutaria, e destrói tudo, né? E depois elas estão jogadas no mar, na água, né? E aí elas se desculpam e dizem que vão ser boazinhas, né? Mas a ideia que eu tenho é que elas estão se comportando o tempo todo ali de maneiras como mulheres se comportar, né? Eu acho que tem um pouco disso também, dessa quebra de normas sociais, de coisas que as mulheres devem fazer, né? Como elas devem viver a vida delas. Inclusive essa cena que ele falou do restaurante, né? Que tem a dança, que elas estão ali agindo de maneira meio infantil e tal. Eu acho que entra um pouco nisso. E ele também, eu acho muito legal essa cena, porque para mim essa cena é um pouco de homenagem também a um humor slapstick, que é o humor pastelão, né? Que a gente tinha no início do cinema. Eu acho super legal, eu acho bem humor pastelão mesmo, essa cena. E eu acho que é nesse restaurante que elas vão no banheiro e tem uma outra mulher que encontra elas, sabe? E a outra mulher olha com um desdém. E aí o filme tá mostrando uma mulher que teoricamente se comporta como é esperado que uma mulher se comporte na sociedade, né? E elas, né? Elas ali meio que brincando ali, não levando nada a sério. E eu acho que é isso. Eu acho que o filme é um grande, para mim, assim, um grande ataque. Eu acho que é o establishment, né? Daquele momento, contra o status quo daquele momento. E também, ao mesmo tempo, mostrando aquele tipo de vida também pode levar se elas já achavam que estava tudo destruído. Eu acho que tem alguns momentos que elas estão no campo, né? Elas estão em uma área mais rural, assim, e a gente vê que, na verdade, não está tudo tão destruído, né? Ali ainda tem coisa a ser preservada. Então, acho que o filme também meio que discute um pouco delas entrarem nesse modo meio linista, que eu acho que também tem isso no filme, tem essa questão linista, de que elas não vão para muito longe, né? Com esse tipo de vida. E eu acho que tem um pouco também disso no filme, porque você vê que, por exemplo, no apartamento delas existe uma progressão, né? Eu estava até vendo um vídeo ensaio da Christy Thompson, que ela fala justamente sobre motivos de destruição no filme, né? E ela fala do apartamento delas que se você reparar, ele vai cada vez ficando mais degradado, vai cada vez ficando mais acabado. No último momento que a gente vê o apartamento, ele tá com as paredes todas riscadas, né? Então a cena que elas queimam o apartamento delas, né? E no início do filme você vê que ele é bem bonito, com imagem de rosas, de plantas, né? De flores nas paredes, a cor é branca, e depois ele fica todo riscado, fica todo realmente bem acabado. Mas eu gosto muito do filme. Eu acho que dos experimentalismos, os filmes da Nouvelle Vague que eu vi, esse é o que mais me agrada, acho que nesse sentido dos experimentalismos. Visualmente é encantador, cara. As mudanças de cores, né, de paleta. Eu acho que quando vem pro colorido, poxa, tem cada cena tão deslumbrante, sabe? Fotografia é incrível, que o fotógrafo, inclusive, é um cara que teve muita importância na Nouvelle Vague tcheca, né? O Thiago falou dele já. É o Jaroslav Kučera, que foi esposo da Vera. E esse filme, o roteiro, aí, pelo que eu tava vendo, eu vi um outro vídeo, que também tem na stream da Criterion,
que é sobre a parceria do Cera, da Vera e da Esther. E aí, quando eles se conheceram, eles decidiram fazer esse filme. Então, esse filme, tanto que o roteiro, né? O roteiro é da Esther e da Vera, né? A Esther não só fez a parte de figurinismo, ela também foi diretora de arte, junto com Yaroslav, a direção de arte é deles dois, e a Vera dirigiram. Então é meio que uma grande parceria desse trio tão importante para o movimento, né? O Thiago falou mais cedo do outro filme, A Festa dos Convidados, do Ian Nemec, que a Esther foi casada com o Ian Nemec, se não me engano. Eu posso estar falando besteira, mas se não me engano foi isso. Mas é uma história dela, né? A Festa dos Convidados. E depois ela mesma veio dirigir filmes, né? Quer dizer, um filme, né? Que ela dirigiu. O Assassinato do Senhor Diabo, que é um filme também bem divertido. E que, inclusive, tem uma coisa muito comum com o Pequenas Margaridas, que é a questão da comida. De como elas se relacionam com comida, né? Nesse filme, no Pequenas Margaridas e no Assassinato do Senhor Diabo, tem muito disso. Enfim, falei demais já. É um filmão. Eu acho que ele tá no lugar da história, assim, que realmente ele merece estar. E vale muito a pena sempre revistar. Quando o Jonathan falou daquela cena do bar, que é uma cena de 5 minutos, né? Que tem um casal dançando ao som de uma música que evoca muito, né, os anos 20. A cantora é a Eva Pilarová, né? Que eu tava vendo. Ela tava proibida de cantar no país. E aí, de maneira meio que escondida, a Vera colocou ela cantando no filme. E elas se comportam como, tipo, Pernalonga e Patolino, sabe? Ou então até mais, né? O Hélio Flores, no site Cinema em Cena, ele vai dizer, né, que esse filme é um filme de liberdade godardiana, né, fortemente influenciado pelo cinema soviético, mas também pela comédia americana do Chaplin, Buster Keaton, Lauren Hardy, né, até mesmo dá para botar os irmãos Marx também, né, e o uso inusitado de objetos em cena e comportamentos inadequados e inesperados como instrumento de humor. E justamente você botar mulheres fazendo isso, falei, Chaplin, Buster Keaton, Lauren Hardy, né, no desenho animado, né, Pernalonga, Patolino, isso tudo são homens. E você botar mulheres fazendo isso causa uma subversão, ao meu entender, né? Porque aquilo que vocês disseram antes, né, que tem, o Jonathan disse, né, que mulher tem muito mais uma regra de restrição de coisas que ela não pode fazer, coisas que uma mulher não pode fazer, que elas estão lá para quebrar isso. Um outro assunto que me chamou atenção nesse filme é o uso de raccord, né? Tem uns raccord incríveis. Vocês notaram? Então, mas vamos explicar o que é raccord. Eu estou com um dicionário do Jacques Aumont, e aí eles vão falar o que é raccord. Raccord, como sugere as conotações do termo, que evoca a mecânica ou trabalho com encanamento, é no cinema mais industrial, o de Hollywood na época clássica, que é aperfeiçoada a prática do raccord, ou seja, um tipo de montagem na qual as mudanças de plano são tanto quanto possíveis apagadas como tais, de maneira que o espectador possa concentrar toda a sua atenção na continuidade narrativa visual. É, portanto, antes uma noção empírica pouco utilizada pelos teóricos, mesmo aqueles que defendem o cinema da transparência, né, como André Bazin fala negativamente das rupturas que devem evitar. No entanto, essa noção é ainda difundida e procurou-se, por vezes, defini-las por seus traços formais. Existem, desse ponto de vista, alguns grandes tipos de raccord que só têm em comum a preocupação com a preservação de uma certa continuidade, né? Você tem a espacial, né, o plástico e o diegético. Mas, né, o exemplo mais básico, mais que todo mundo vai saber o que a gente está falando, é o de 2001, né? É aquilo lá na primeira cena, né? Um macaco jogando o osso para cima, e aí esse osso vira a nave da cena seguinte, né? É mais ou menos isso. Que aí nesse daí também tem, né? Tem uma determinada hora, logo na primeira cena, né? Que elas estão conversando, aí
uma dá um tapa na outra, a outra vai e cai pro outro lado, cai num lugar colorido, né? São num lugar preto e branco, e ela cai para um lado colorido. E isso vai acontecer ao longo do filme inteiro. A Chytilova vai dizer que esse filme é uma exploração sobre o niilismo da juventude, né? E você tem logo no começo do filme, né, aquelas frases, né? A gente não pode fazer nada, ninguém entende a gente, né? Tudo está podre no mundo, tudo está indo mal no mundo, né? Como a tradução aqui no Brasil fala. É isso, no começo do filme, né, elas vão falando. O Wilmerson lembrou desse diálogo, eu por acaso tinha notado esse diálogo, né? Que é assim, tudo está mal neste mundo. A outra fala assim, o que você quer dizer com tudo? Bem, tudo. Neste mundo, você sabe o quê? Se tudo está indo tão mal, então seremos mais também, né? E aí elas têm essa cena do tapa, elas caem no paraíso, né? Você vê que assim, tipo, é uma árvore, uma macieira enorme com muita maçã e elas em volta daquilo, né? Então dá para talvez provável porque a Vera foi criada com pais católicos muito fervorosos, né? Que é uma representação do Jardim do Éden, ou melhor, da queda do homem, né? Nesse caso da mulher. E tanto que a Vera vai fazer outros filmes, né, inspirados nessa história do paraíso, né? Tanto que ela tem o Fruto do Paraíso e tem a Expulsão do Paraíso, se eu não muito me engano. Expulsão do Paraíso eu não vi, mas o Fruto do Paraíso eu vi. E elas têm esse esquema que eu adorei, que era a Marie 1, que é a morena, que é a que não tem a coroa de flores, né? Ela tem, na verdade, ela tem um véu que ela usa, um scarf. E ela geralmente vai sair com homens mais velhos. E aí ela tá lá já almoçando com eles. E a partir nesse filme, no começo nessa cena já dá pra ver o que vai acontecer, o que tá esperando por elas, né? Aí ela tá lá comendo, aí chega a irmã dela, né, Marie 2, senta, começa a pedir um monte de coisa, né? E mais engraçado é que ela começa a comer a sobremesa antes da refeição, né? Ela come, depois toma sopa, depois ela pede uma galinha, aí oferecem cervo, ela fala que não, é muito grande. Aí a Marie 2 fala assim, que horas que é o seu trem? Porque o cara não sabe. Eu falo assim, que trem? Porque ele não sabe que o esquema era elas, né, a Marie 1 tinha dito que o cara, na verdade, é tio do namorado dela e mora numa cidade distante. E aí elas levam o cara e jogam o cara no trem e o cara vai embora, né? E elas fazem isso umas 2 ou 3 vezes, né? Eu acho que a melhor parte disso daí é quando o cara desce, um dos caras desce, assim, tipo, acho que o terceiro ele acaba descendo. E é o senhorzinho, né? O senhorzinho já. O senhorzinho que vai, pede para as duas beijarem ele, sentindo na bochecha. É engraçado. É quase também um personagem desses de desenho animado. Sim. Mas elas falam que, nesse momento do velhinho, elas falam que tá ficando chato, né? Já é a quinta vez. E que elas têm que fazer arrumar alguma outra coisa para fazer, né? Uhum. E tem uma outra cena também, que é aquela cena do pianista que coleciona borboletas, que tá perdidamente apaixonado pela Marie 2. Essa cena é com um ator. Aquele cara é ator e compositor. Quando eu vi esse filme pela primeira vez, eu achava que ele não estava tocando, que a música era gravada. Mas aí depois que eu fui assistir o Festa e os convidados que ele participa, sim, eu fui atrás e aí descobri que ele é compositor, né? Ele fez o Jan Klusak. Jan Klusak. E ele começou a atuar por causa da Esther. E foi ela que colocou ele naquele papel da Festa dos Convidados. É o primeiro papel dele. Eu fiquei besta quando eu descobri isso, porque eu acho uma atuação incrível dele nesse filme. Uhum. E ele também tá no Valerie, né?
Justamente tá Uhum. no quadrinho. Ele é o Graciano, o padre lá do. Também é muito. Eu também acho super assustador. É. Ele também tá num filme chamado Mártires do Amor, do Ian Nemec, né? E nesse filme tem participação especial das duas, né? Da Marie 1 e da Marie 2. Eu vi que ele foi. Esse filme foi gravado na mesma época do Pequenas Margaridas. E aí eles aproveitaram para fazer essa participação, né? E também tem uma outra cena que eu acredito que deva. Não, não é. É uma outra pessoa ligando para Marie e as duas estão lá no quarto fazendo nada. Eles estão, acho que, cortando umas revistas. E aí um cara começando a falar como ele é apaixonado por ela e tal. E elas começam a pegar a tesoura e ficar cortando símbolos fálicos, né? Começa com uma linguiça, aí depois um picles, a banana, elas ficam lá com a tesoura lá cortando, né? Isso daí, enquanto o cara fica lá se derretendo de amor por elas e elas, né, fazendo isso, e aí é engraçado que aí depois que o cara desliga, né, a tesoura continua cortando, né? Começa a cortar elas até, né? Elas vão se cortando, né, como se fossem realmente aquelas figuras das revistas que elas estão cortando, né? Que aí corta o braço, né? Corta a cabeça, e aí e até mesmo a imagem, né? A tela meio que se fragmenta em várias, né, como se fosse um fractal, como se fosse um caleidoscópio, né? Eu achei muito legal essa cena. Que eu acho que é coisa que vai até. É como se ela tivesse. Eu acho que é uma coisa metalinguagem que ela tá chegando a cortar o próprio filme em si, né? O próprio cinema, né? Muito legal. Mas subjacente a essa história de destruição, você vê que há um vazio existencial nelas, né? Porque elas estão fazendo isso porque eles estão vendo que não existe sentido, né? Tem uma frase, tem um diálogo das duas que sempre acontece, uma pergunta para a outra, né? Ah, você se importa? Né? Que seria uma tradução para Vague. né? E a outra responde que é assim, deixa pra lá, não me importo. Em inglês, a tradução é Does it matter? Né? Na legenda em inglês fala assim, Does it matter? Né? Assim, faz diferença. Então, assim, se as coisas não fazem diferença, se nada que elas fazem faz diferença, então por que elas têm que se conter com as regras da sociedade, né? E até mesmo tem uma outra diálogo das duas que ela fala, né? Imagine só se não fosse nós. Seria tão estúpido. Como sabe isso de nós? Como sabe que existe? Por causa de você. Claro. De qualquer forma, isso seria difícil de provar com você. Você não é registrado aqui, você não trabalha. Não há prova da sua existência. Né? Não há nada. E numa determinada cena, em que é exatamente essa cena que o Emerson mencionou um pouco mais cedo, né, que elas estão no campo. Elas fazem as coisas, mas o pessoal meio que ignora elas, né? O agricultor está lá trabalhando, os operários estão seguindo a vida deles e elas não conseguem, né? Ninguém nota elas reclamam, né? Ah, ninguém nota a gente, né? Nós existimos, né? Elas até vão falar, nós existimos, né? Mas aí elas vão acabar encontrando as portas fechadas a cadeados, né? Você vai ver vários cadeados aparecendo, né? Eu acho que isso só serve para alimentar a angústia delas, né? Justamente que quando elas vão nesse salão em que está o almoço para o pessoal do partido, elas estão lá comendo, aí a Morena meio que quebra o copo, e aí elas falam aquilo que eu disse, né? Elas falam assim, você se importa? Ela, não me importo, né? Ou seja, faz diferença? Não faz diferença. Então, já que nada faz diferença, então por que não, né, acabar com tudo, né? Então elas vão e destroem aquela mesa, né? Tem
guerra de comida, muito parecida com aquilo que a gente já estava falando, né? Os Três Patetas, né? O Chaplin, o Gordo e o Magro, né? Aquele troço de guerra de comida, elas fazem, né? Quando elas são punidas, por assim dizer, e aí elas vão e querem reconstruir as coisas, mas você pode ver que as coisas não dá para voltar como era antes, né? Porque os pratos estavam tudo quebrados, elas tentam juntar os pratos, né? E eu não sei, eu acho que dá para ver a intenção da Vera de mostrar, né, esse niilismo juvenil. Não, sem contar que o final do filme é bem fúnebre, assim, né? Tipo, aquele lustre caindo em cima delas. Elas meio que deitadas, como se elas estivessem num caixão, assim, sabe? Tipo, enrolado de jornal também, né? Acho que é um filme bastante divertido, assim, né? Por conta de todas as coisas que elas fazem, assim, né? Da forma como meio humorado, assim. Mas que por trás tem esse subtexto meio mórbido, né? Tipo, sei lá, como se... Tipo, não sei dizer bem assim, mas sabe, como se, sei lá, uma juventude, assim, tivesse condenado, alguma parada assim, sei lá. Mas porque o final ele é bem evidente, tipo, cai o lustre em cima delas, deitado em meio que uma posição ali, como se elas estivessem dentro de um caixão, as duas juntas, sabe, como, mais uma vez, como se elas fossem uma coisa só, assim, sabe, tipo, então as duas partem e elas partem juntos, sabe, e no final o lustre cai, assim, então, enfim, fiquei pensando sobre isso. Estão satisfeitos? Sim. Demais. Vamos para o próximo filme. Tiago, qual foi o filme que você escolheu para mim? Final Feliz, de 1967. Então vamos ver aqui um pouco da sinopse do filme. O filme foi dirigido por Oldřich Lipský, com o roteiro do próprio Oldřich Lipský e Miloš Macourek, atua no filme Vladimír Menšík, Jaroslava Obermajerová e Josef Abraham. Uma comédia de humor macabro sobre um assassinato e suas consequências apresentada de trás para frente, onde a morte é, na verdade, um renascimento. O filme começa com a execução do protagonista principal e volta a explorar suas ações e motivações anteriores. Essa sinopse vem do Letterboxd. Foi o primeiro filme desse diretor que eu assisti. E, cara, esse filme, ele é um dos poucos exemplos que eu conheço de filmes que meio que muda um pouco, assim, o cérebro da gente, sabe? Eu acho. Porque mexe com os nossos sentidos, a nossa percepção de a gente estar assistindo algo de trás para frente, porque é isso o filme, né? E parece que você está reaprendendo a assistir um filme, porque depois de 40 minutos de filme, você já está começando a se acostumar com aquilo, já está começando a entender a lógica por trás daquilo. O seu cérebro vai modificando, cara. Você termina esse filme diferente do que começou, não tem como. Eu acho que, enquanto eu assistia, tem até um filme que eu me lembrei, que eu senti algo parecido com isso, que é um filme, uma animação da Hungria, dos anos 70, que é chamado Banho de Espuma, que é uma animação onde tem um traço bem diferente, e a cada quadro, o traço dos personagens muda um pouco. E aí o traço dos ambientes são diferentes. O filme todo é uma viagem só. Então ali quando você tá pra lá da metade do filme, o seu cérebro começa a entrar assim em piripaque, assim, por estar vendo algo tão diferente que ele não tá acostumado, né? E para mim aconteceu um pouco comigo isso no Happy End. E eu achei isso maravilhoso. Eu não esperava um filme, eu nunca tinha imaginado, nunca tinha pensado no filme com esse experimentalismo, né? Porque para mim é isso, é um filme que está fazendo um exercício de linguagem, né? Um belo exercício de linguagem. Esse uso de você voltar a câmera, né? O filme, não estou lembrando de uma expressão melhor para usar, para contar uma outra história, né? Contar uma nova história. Você vai se acostumando aos poucos, e aí depois, quando eles começam a falar, os diálogos, que aí você entende que os diálogos também estão de trás para frente, né? E aí você fica fazendo o jogo de linkar, né? O que ele falou agora, na verdade, a resposta que ele tinha dado, que ele originalmente tinha dado, a fala que vem a seguir, né? Então quando vem a fala a seguir, aí você junta, você troca, assim. Dá vontade de você assistir o filme 2 vezes, na verdade.
uma vez para você entender a história, né? Na ordem normal, a história original, né? E a outra para você aproveitar a história que a narração tá contando, né? Porque tem isso, né? A narração conta pra... A gente tá assistindo uma história de trás para frente, mas a narração transforma aquela história em outra coisa, em outra história, né? Sim, sim. E é muito incrível isso. E esse filme, a gente falou mais cedo do humor, né? Do humor do movimento, o humor que tem desses. Esse filme é um humor macabro, assim, a enésima potência, né? Porque é uma história de um cara que cometeu um crime horrendo, que o cara matou a esposa, esquartejou, colocou dentro de uma mala, que inclusive eu achei curioso, porque no Brasil a gente teve o crime da mala, né? Um crime que foi muito famoso nos anos 20, que também filmaram na época. E aqui ele também matou o amante da esposa, né? Uhum. Mas o filme trata isso com uma banalidade, assim. Ele montando incrível, a esposa. Né? É uma banalidade, cara. E eu acho muito legal porque o filme começa com o nascimento dele, que é a execução, né? E os caras levam ele de volta pra cela. Aí quando volta pra cela, os caras, eu acho que eles tiram, eu acho que é a algema ou alguma corda que tá amarrada nele, e é quase como se fosse ali, eles estivessem cortando o cordão umbilical dele. Uhum. Eu achei sensacional esse detalhe, assim. E aí a prisão é a escola, né? A prisão é a escola dele, e ele tem um trabalho também que eu achei sensacional essa piada, que ele trabalha descolando envelopes, né? Eu achei maravilhoso. E aí ele vai contando, né? Ele vai contando a narração, vai contando pra gente essa nova história dele. E aí depois ele sai da prisão, né? Que na verdade tá entrando, né? Mas aí ele sai, e ele aqui, que na verdade é a escola, né? Ele sai da escola e aí dão uma esposa para ele, né? Eu acho sensacional isso, que aí a esposa toda esquartejada, ele chega na casa dele, tá mal bagunça, aí diz que tem que organizar a casa, aí depois ele vai montar a esposa, né? E tudo isso tem... o cara tá montando a esposa dele, a esposa que ele esquartejou, e com essa banalidade, né? Com esse humor ali, que como se aquilo não fosse nada. E assim vai, todos os outros acontecimentos, das coisas mais absurdas, e é como se não fosse nada, né? Eu acho muito legal. E o que eu achei, assim, super curioso é que tem uma ironia muito grande, que volta um pouco, eu acho que tem a ver com esse humor macabro do filme, esse humor mórbido, que mesmo voltando, ele contando uma nova história, ele acaba que nessa nova história cometendo os mesmos crimes, né? Exato. Ele acaba que matando de novo o amante, e ele acaba que mata também a esposa novamente, né? Eu acho isso super maluco. E é muito curioso, porque tem uma ironia também de que antes ele conheceu a esposa dele quando ele a salvou de um incêndio, né? Eu acho que foi um incêndio. Uhum. E ele conheceu o amante da esposa. Na verdade, foi a esposa conheceu o amante dela meio que por causa dele, porque ele salvou esse homem que estava se afogando, eu acho, né? Uhum. E aí o cara salvou conheceu a esposa salvando, e depois salvou um homem que viria a se tornar o amante da esposa dele, né? Também é algo, ironia muito trágica. E é isso, cara. Eu acho um quebra-cabeça, um exercício de linguagem muito divertido, muito maravilhoso. Gosto muito desse humor, como eu falei, que trata de coisas trágicas, mas com uma banalidade muito grande, e dá vontade de você rever só para você poder juntar mais as peças, assim. Muito legal, cara, muito legal. Obrigado pela indicação. Sabe o que seria legal se a gente botasse se conseguisse colocar ele na ordem original? Deve ser muito doido, assim. Deve ser mesmo, cara. Agora, as atuações, cara, assim, eles têm um feito muito incrível na atuação, que é porque eles... Por exemplo, vou me explicar. Quando eles estão filmando ações, você fala, né? Basta você filmar a ação na ordem original e depois reverter, né? Botar para reproduzir ao contrário, né? Sim. Mas já quando tem fala, quando tem diálogo,
Não dá pra você fazer isso, né? Não. Então eles têm que atuar ao contrário. Eles têm que atuar começar pela última linha da cena, entendeu? E depois ir pra penúltima, antepenúltima e assim vai, até chegar à primeira, né? Eu acho um puta atuação, cara. Eu acho muito desafiador. E me lembra, eu acredito que eles devem ter feito aquilo que o David Lynch fez com o Michael J. Anderson. Ele aprendeu a falar ao contrário, né? Porque aí quando você. E eu acho que é mais ou menos isso que eles fazem. Pelo menos os fonemas, né? Porque eu acho que os fonemas meio que batem. Assim, a boca, o movimento da boca dos atores meio que casa com aquilo que eles estão falando naquele momento. Provavelmente eles não deviam falar nada, eles dublaram depois, mas. Sim. Agora, antes de passar para o Jonathan, você falou disso, eu ia perguntar isso para vocês depois, mas tem uma cena nesse filme em que tem uma coisa que não tá de trás para frente e isso me chamou a atenção. O carro tá sempre assim, andando para trás, como se tivesse marcha ré. Os bichos, né? Mas tem uma coisa nesse filme em que tá na sua forma normal. Por que você acha que é esse motivo? Vou mostrar para vocês. É uma cena do trem. Ah, verdade, eu meio que não entendi muito bem essa cena quando eu vi ela, porque, tipo, meio que, acho que foi quando ela tentou se suicidar, se eu não me engano, né? Só que não fez muito sentido pra mim, porque o trem tá indo, sabe? É como se eles filmaram o trem de marcha ré, né? Sim, porque a de marcha fumaça ré. do trem... Tá em marcha ré, porque a fumaça tá entrando, não tá saindo. Tá normal, assim, ele tá na sua marcha direita, né? Não tá andando pra trás, não tá andando. Então, o Odrich Lipski, ele teve um trabalho para filmar o trem em marcha ré. Por quê? Eu não sei. Eu também, agora, eu lembro que eu não entendi essa cena, eu fiquei... Porque, como o Emerson falou, né? Com o passar do tempo, a gente meio que foi se acostumando ali com o fato do filme ser ao contrário, né? E justamente quando tem alguma coisa que não tá ao contrário no filme, gera uma estranheza, né? Porque a gente já se habituou, né? E eu lembro quando o filme, quando teve a cena, eu lembro que eu até voltei assim a cena. Algo que eu não costumo fazer, né? Mas eu meio que voltei assim, porque falei, não, peraí, alguma coisa tá estranha aqui, sabe? E foi uma cena que eu não entendi, assim. Porque eu entendi o contexto dela, mas o porquê desse... Curioso isso. Não, mas o que você achou do filme, Jonathan? Eu gostei bastante, assim, acho que a maior qualidade do filme é justamente esse humor, né, macabro, assim, porque acho que algo que eu me peguei, assim, dando risada em boa parte do filme é como a questão dos diálogos, né, tipo, as respostas, elas vêm primeiro que as perguntas, né, tipo, e é muito engraçado isso. Tem uma cena do casamento, quando eles estão casando, que o padre pergunta: você aceita ela como sua esposa? E ele responde: não, sabe? Tipo, enfim, isso acontece em vários momentos do filme, assim, que gera esse tom cômico, assim, e nunca fica, assim, enjoativo, sabe? Porque acho que por se tratar de um filme, assim, ao contrário, de trás pra frente, acho que se feito da maneira errada, assim, acho que ficaria meio enfadonho, assim, mas acho que o diretor consegue dar um tom certo, assim, pro humor que toda a cena é engraçada, assim, sabe? Até mesmo, né, a cena dele assassinando a esposa se torna cômica, sabe? Ele, tipo, tirando, acho que é um cutelo, eu acho, da cabeça dela, assim, sabe? Enfim, é bem... Enfim, o filme tem várias dessas cenas cômicas, assim, né? Mas algo que eu reparei, assim, que o filme, ele meio que tem uma mensagem, assim, de, sabe, meio que da gente repensar, sabe, tipo, nossa vida, enfim, sobre os erros, né? Claro que o personagem acaba cometendo os mesmos erros que ele cometeu, né? Mas ainda assim, acho que tem essa ideia, né, da nossa trajetória, da nossa vida, sabe? Tipo, sabe, do final feliz e tudo mais. É um filme que, assim como tem essa questão do humor, ele também tem essa questão da gente repensar, sabe, essas coisas. Eu gostei bastante, assim, acho que
o personagem principal, né? Ele é o que move o filme, né? Ele é o que tá mais bem assim, mas acho que a noiva, né? A mulher dele também tá bem engraçada. O personagem do amante, nossa, acho que às vezes ele não esboça, ele não fala nenhuma palavra, assim, mas só os trejeitos dele, sabe, o jeito que ele se comporta, sabe, é tudo bem cômico, assim, e eu gostei bastante, assim, acho que eu nunca tinha visto um filme desse tipo, assim, que é ao contrário. Quer dizer, tem o Tenet, né, do Nolan, mas é uma parada completamente diferente, assim, e eu gostei bastante, assim, acho que é um filme que eu vou rever mais vezes, principalmente para entender melhor algumas coisas, né? Acho que, como o Emerson falou, é um filme que se a gente rever, a gente vai pegar melhor algumas cenas. E é isso, eu gostei bastante, acho que eu gostei bastante desse meu primeiro contato com a novela vague tcheca, né? novela vague tchecoslováquia, né? Porque acho que, diferentemente das outras novas ondas, assim, é a que eu mais senti que experimentou, de certa forma, com a linguagem, assim, sabe? Tipo, e isso para mim é bastante positivo. Tem duas coisas, né, que são muito engraçadas, assim, né? É justamente essa um lance meio que dadaísta, né? O cara fala uma coisa, mas a resposta que foi feita muito antes. Então, por exemplo, tem uma hora que o juiz pergunta, né? Ah, quem colocou o corpo na mala? O açougueiro fala assim, ué, senhor juiz. E várias vezes, né? E aí o narrador busca criar uma história coerente, né? Então ele vai falando, né? Que o amante, por exemplo, né, que é um folgado que entra voando pela janela da minha casa. Terceiro andar. Ele veio voando até o terceiro andar. Que absurdo. Maravilhoso. E aí, pra você ver como é que ele é folgado, ele entrou de gravata. Ele não tava de gravata quando ele entrou. Agora ele tá saindo com gravata, ele pega minhas coisas. E ele fala que a minha mulher, acabei de montar ela, e aí chega esse lado. Não, e aí na hora que o amante e a mulher estão no zoológico dando comida pros bichos, você fala assim, aí ó, ele fica tirando comida da boca da foca, do hipopótamo. As cenas também de quando o pai, o sogro e a sogra morrem, né? Que ele fica. Poxa, porque de repente a filha desaparece, né? A filha dele vai diminuindo de tamanho, que é uma pena, né? Porque a filha dele começou dando dinheiro, porque ela tinha um esquema que ela botava fogo e aparecia o dinheiro. E aí a filha de repente começou a ter um problema, né? Que ela foi diminuindo, até que ela desaparece do filme, né? Mas aí ele fala assim, não, mas não deu nem pra ficar muito chateado, porque de repente meu sogro nasceu. É muito incrível isso, cara. E aquela hora que ele fala que vai afogar o amante, que ele fala, já estou de saco cheio, vou afogar ele. Mas assim, eu não quero que as pessoas achem que eu tô fazendo isso escondido. Vou fazer na frente de todo mundo, e todo mundo aplaudindo ele, e ele levando o cara pro mar. E isso é isso que vocês falaram, né? Ele causa um certo desconforto, né? Até você conseguir, até seu cérebro se acostumar com a lógica do filme, né? Cara, acho que tinha que ter um estudo neurológico para entender o que acontece com o cérebro quando a gente tá assistindo algo assim, sabe? E só comentar mais uma coisa, é que o protagonista desse filme é um ator, cara, que eu acho incrível. Ele tá em vários filmes da novela vague tcheca, né? Eu acho que tá em vários grandes filmes, fazendo protagonistas ou participações menores. Mas eu acho ele sempre um deleite, cara. Eu acho ele divertidíssimo. Um ótimo ator pra comédia, sabe? Eu acho que muita da comédia do filme também é por causa dele. Eu acho ele muito, muito bom. É o Vladimir Menšík. Vladimir Menšík. Ele era, assim, um dos maiores comediantes da Tchecoslováquia, né? Ele tá no filme da Esther, que é o Assassinato do Seu Diabo, ele é protagonista. Ele tá no Cremador, ele tá no Amores de uma Loira, ele tá no Um Dia um Gato, que é um filme também que eu gosto muito.
que ele é o zelador da escola, né? Uhum. E ele tá no Lemonade Joy também, né? Tá. Que é outro filme do mesmo diretor. Ele é o barman. Ele é o barman, que fica trocando, né? De salão. De acordo com quem tá vencendo, ele tá trabalhando naquele salão, né? E ele tá no Marqueta, né? Também, no Marqueta Lazarová. É um grande ator, cara. Vale muito a pena. Se o que tivesse no filme, esse já é uma grande razão pra assistir, ó. Um outro filme também que ele trabalha que eu gosto é o Quem Quer Matar Jesse. Esse filme também é bárbaro, assim. Não sei, eu gosto muito desse ator também, eu acho. E esse filme, eu acho. É isso, assim, se não tivesse o timing cômico dele, eu acho que o filme não seria a mesma coisa. Não seria, cara, não seria. Ele é um daqueles atores que a própria expressão facial já é meio engraçada, sabe? Você olha pra ele assim, você já é meio engraçado, assim. Ele tem um rosto muito diferente, assim, muito peculiar. Enfim, muito bom. Vocês estão satisfeitos? Eu sim. Eu tô sim, Thiago. Tô sim. Então, vamos agora falar de streaming no quadro. Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem no Netflix? Tem no Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix. Então, Wilmerson, que filme você viu recentemente em alguma plataforma de streaming? Pronto, né? No início eu não quis indicar um outro filme da Novela Vague, pra não ficar só nessa, mas agora vai ter que ser, porque nas 2 semanas em streaming eu só vi filmes da Novela Vague. Então eu vou indicar um outro filme da Vera, porque eu acho que ela é uma diretora que acaba sendo mais. Sempre as pessoas falam dos Pequenas Margaridas ou do Fruto do Paraíso. E eu acho que esses filmes acabam ofuscando um pouco o restante da filmografia dela. Então, eu quero deixar a dica do Algo Diferente, que é o primeiro longa dela. Eu já comentei sobre ele mais cedo aqui no episódio. E esse filme tá na Fílmica. E é esse filme que conta a história de 2 mulheres. Né? É uma ginasta, que é uma ginasta... É quase que um documentário, porque realmente... A ginasta existe e realmente a história que o filme está contando é a história uma parte da história da vida real dela, que ela está se preparando para aposentar e participar do último campeonato. E a outra história é uma ficção que acompanha uma dona de casa que está um pouco infeliz ali com o casamento dela e que arranja um amante, né? Arranja um amante. E o filme vai acompanhando essas 2 histórias que não estão diretamente conectadas, mas sim tematicamente, né? E é muito legal. Inclusive essa parte da ginasta, agora que a gente acabou de assistir as Olimpíadas, né? É muito legal porque tem uma cena no final da competição mesmo, assim. E é legal porque é uma ginasta real, né? É a vida dela mesmo, assim. E é um filme, eu acho que de uma linguagem cinematográfica arrojada para a época. Mas também é um filme com muito coração e dá para ver que tem assim um toque realmente de direito da mulher falando sobre a vida dessas mulheres, sabe? Eu acho muito, muito, muito bom. Tá lá na Fílmica, vale demais assistir. E você, Jonathan? Fugindo um pouco do tema, mas tem um filme que eu gosto bastante, que é uma adaptação, né, de um dos contos mais famosos do Edgar Allan Poe, que é a Queda da Casa Usher, né? E só que essa é a versão do Alexandre Astruc. O Astruc foi um crítico e diretor francês, né? Enfim, vai contar a história de um cara que recebe uma carta de um amigo, né, para visitar ele na mansão de onde ele mora. E lá ele descobre, enfim, que ele tá bem doente, que a irmã dele também tá mal. E o filme vai ser todo um terror aí, bem maluco, assim. É bem da hora, porque é um filme bem curtinho, de 1 hora, assim, mas o Astruc, ele filma de uma maneira bem grandiosa, assim, sabe? Tipo, tem algumas cenas que são bem metafóricas, tem umas cenas bem bonitas, assim, e é um filme que tá no YouTube. Eu vi ele já tem um tempo já, mas eu gosto bastante. E também porque eu quero ver a série do Mike Flanagan, né, que tem no Netflix, mas eu ainda não assisti a série. Mas o filme é bem bom, assim, acho que foi uma das melhores coisas que eu assisti no ano, que é de 81, né? E é bem bom, assim, é bem curtinho,
mas vale a pena, assim, porque é um terror bem marcante, assim. Legal. Voltando para a novela vague da Tchecoslováquia, tem um filme que eu revi, na verdade. Eu tinha visto quando era criança, muito tempo atrás. Nem sabia que era da Tchecoslováquia, que é o filme Um Dia um Gato, que conta a história de uma cidadezinha, né, que chega um circo e nesse circo o evento principal é um gato que anda de óculos escuros, tem óculos escuros, e quando você tira o óculos dele, as pessoas ficam com a verdadeira natureza deles à mostra, né? Então, por exemplo, as pessoas infiéis ficam amarelas, as pessoas hipócritas ficam roxas, né? Os ladrões ficam cinza, né? E os enamorados ficam vermelhos, né? Então, o pessoal que não gostou de ter a verdadeira natureza exposta assim para todo mundo, resolve ter um plano para se livrar do gato, e aí cabe às crianças da cidade arranjar um jeito de salvar o felino. Jonas, você viu esse filme? Não vi, mas me lembra muito Eles Vivem do Carpenter. Não é, mas é que é o contrário. Mas cara, bem colocado. Mas você viu esse filme, né, Wilmerson? Vi, eu acho sensacional, cara. Acho maravilhoso esse filme. Acho que ele tem uma coisa lúdica, assim. Você falou que viu quando era criança. Poxa, cara, queria muito ter visto esse filme quando eu era criança, cara. Porque é um filme muito mágico, né? Tem uma coisa, assim, da fantasia muito grande. E até mesmo, assim, um pouco... Parece um pouco, assim, às vezes, um conto, assim. Aqueles contos, assim, de... tipo aquele conto do flautista, né? E é isso, é muito divertido também, cara. Um filme leve, assim... Mas com muitas camadas, né? Tem muita coisa ali para ser discutida. Ele levanta muita coisa. Eu acho muito, muito legal, cara. Eu acho sensacional esse filme. É um dos favoritos que eu vi da Tchecoslováquia. Eu vi esse filme porque tinha um cinema no Flamengo, aqui no Rio, que passava assim, só uns filmes, né, mais artísticos, né, que não eram filmes do circuito comercial, né? Era o Cine Paysandu. E eu acho que ele fechou em 2008. Eu lembro que na época da faculdade, eu acho que em 2002, 2003, eu vi a Macorde também lá. Era um cinema muito legal. Antes que eu me esqueça, Um Dia um Gato está na Fílmica. Jonathan, você tem algum meio de contato? Bom, onde eu tô mais ativo é no Twitter, né? @hanekawaifu. Eu tô lá comentando as coisas que eu assisto, coisas que me dão na telha, assim. E também tô no Letterboxd, Oliveira Johnny. É onde eu tô mais ativo, assim, atualmente. E você, Wilmerson? Qualquer rede social, o Wilmerson da Silva, Wilmerson com W. É fácil de me achar, porque esse nome é diferente, né? E também no Letterboxd também, quem quiser seguir, seja bem-vindo. Wilmerson, o Diário de Cinefilia, como é que tá? E o Cineclube Paralelas? Eu quero convidar quem for aqui de Fortaleza ou de alguma cidade próxima a participar do Cineclube, que eu participo aqui em Fortaleza, que é o Cineclube Paralelas. A gente tem encontros mensais, todo mês a gente fala de um cinema de um país diferente. Hoje, por exemplo, teve encontro, a gente está gravando em um domingo, né? Hoje a gente teve um encontro sobre a Alemanha e o filme foi Phoenix, do Christian Petzold. Então, quem for daqui da cidade, por favor, sinta-se, está convidado e venha conhecer o Cineclube, porque é muito legal. Agradeço muito a participação do Jonathan e do Wilmerson, e claro, agradeço você que está nos ouvindo. Não se esqueça de mandar feedback para nós em podcast.cego@gmail.com. Mande sugestões, críticos, elogios e compartilhe com todo mundo, pois quando se trata de cinema, todo mundo tem um ponto cego. Da Rua Pareto, eu sou o Thiago. De Criciúma, eu sou o Jonathan. De Fortaleza, Ceará, eu sou o Wilmerson. Dos Estados Unidos, eu sou o tradutor do Google. E este foi o podcast Ponto Cego. Tchau!